hoje, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, protocolou hoje um pedido de instalação de comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para investigar o caso do Banco Master. O requerimento reúne 201 assinaturas, acima do mínimo exigido, de 171 apoios. A CPI tem como foco a negociação de cerca de 12 bilhões de reais em títulos e carteiras de crédito considerados sem lastro ou de qualidade duvidosa. Foram adquiridos pelo BRB, o Banco de Brasília, junto ao Banco Master. Segundo Hollenberg, as operações colocaram em risco recursos públicos do Banco Estatal do Distrito Federal. O pedido aguarda a aprovação do presidente da Casa, Hugo Mota, para leitura em plenário, porque após a leitura é que é feito o início dos trabalhos de instalação propriamente. Chamar os nossos comentaristas, o Bruno Musa, eu sempre gosto de reforçar, acompanha desde o princípio todas as desconfianças do Banco Master. Os assessores de investimento dos bancões ofereciam um CDB muito diferente, que pagava muito acima do mercado. E os assessores já avisavam, é melhor você investir somente aquilo que o FGC cobre, viu? Você já viu uma desconfiança dos próprios assessores de investimento que tinha alguma coisa de errado ali. Você, Bruno, possibilidade de avançar em uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, mas é preciso olhar para a pauta do início do programa, né? Será que deputados e senadores vão avançar com uma pauta que poderia comprometer, inclusive, a classe de congressistas? Será? É difícil. Esse seu será é difícil saber. Esse seu difícil que você mencionou, eu compactuo dele, eu continuo. E eu acho que o Brasil nos fez assim, infelizmente, nos últimos tempos, cada vez mais céticos com relação à possibilidade de uma resolução de um problema, principalmente quando há indícios de grandes tentáculos por todas as partes, né? Então eu continuo, infelizmente, cético, mas eu menciono, cada dia que nós comentamos a respeito do tão importante tema, pontos que talvez ele possa exercer algum tipo de diferença. Primeiro, essa é a maior fraude do sistema bancário brasileiro. O FGC até agora já bancou 35 bilhões de reais perdidos dos investidores. Foi o maior rombo, superando o Bamerindos em 1997. E essa é literalmente uma fraude, como eu falei, tentáculos por todas as partes, inclusive naquela operação do carbono oculto, como nós vimos da Polícia Federal alguns meses atrás. Outro ponto é que ela ataca de frente um dos grandes pilares de poder da República Brasileira, que são os bancos. São pouquíssimos bancos, 80% do crédito está na mão de 5 bancos. E, para quem não sabe, eu repito aqui, o Fundo Garantidor de Crédito, o dinheiro dele vem dos bancos. Ou seja, o banco é obrigado a depositar todos eles 0,0125% dos depósitos elegíveis. Consequentemente, os maiores bancos depositam mais no Fundo Garantidor de Crédito, que tinha por volta de 130 bilhões quando o Banco Master foi liquidado. E só o Banco Master usou 50 bi desses 130, que em grande parte é aportado pelos grandes bancos. Então, um dos grandes problemas é esse, atacou um dos pilares que tem uma força bastante relevante dentro do Brasil, da política brasileira, etc. Então, isso me desperta um sentimento de esperança que algo possa acontecer. Inevitavelmente, uma CPI, na minha opinião, ela coloca mais luz sobre o tema, né? Você tem alguns tipos de poderes que podem acontecer, quebra de sigilo, bancário, telefônico, sai mais na mídia, gera mais comoção popular. Eu até agora não me lembro, me corrijam aqui se eu estiver errado, se alguma liquidação de algum banco que tinha dinheiro, inclusive, para ser devolvido pelo Fundo Garantidor de Crédito como esse, para uma parte de investidores, sem contar os aposentados, como da Rio Previdência, do Amapá e de tantas outras cidades, colocou pessoas na rua. Nós vimos um movimento aqui do lado, em frente ao Banco Master, aqui do lado onde eu estou, que é justamente um movimento de rua sobre uma queda bancária, que é um tema específico, mais técnico, só que dessa vez extrapolou para o lado político em meio a toda essa polarização. Então, aí talvez resida um pouco dessa minha esperança com um montante de assinaturas que, convenhamos, não é de si menosprezado. 201 assinaturas é algo que vem acontecendo. Então, acho que tem uma luz, tem um holofote, algumas luzes importantes em cima disso que começa
apesar do ceticismo, me dar um pouco de esperança que possamos ver uma resolução mais importante do que as últimas crises brasileiras. Força das redes sociais, né, Musa? Na época do Bamerindos não tinha rede social. Talvez o cara até estivesse indignado, mas não tinha muito o que fazer, né? Hoje, com as redes, as pessoas conseguem se organizar e movimentar uma passeata rapidinho. As coisas acontecem muito rápido. Você, Mota, quando nós falávamos do processo eleitoral ou os objetivos eleitorais determinando e ditando os rumos do trabalho do Legislativo, tem a questão que envolve a CPI, que pode ser um problema para muitos, mas também pode ser a tábua de salvação para outros. Só uma introdução ao seu comentário, 30 segundos, Mota. Esse pedido de CPI foi feito por um deputado do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, não é isso? Que é o partido da base do governo. Então, vamos com calma na análise. Pois é, assuntos importantes no dia de hoje. Eu quero agradecer a todos que nos prestigiam pela TV aberta, TV por assinatura, mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil, emissoras de rádio e também as plataformas digitais. Bem, preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Seguimos aqui com as análises, as discussões, possibilidade de instalação de uma CPI para investigar irregularidades na condução e administração do Banco Master. E aí o Mota vai fazer o comentário completo dele a partir da iniciativa do Rodrigo Hollenberg. Ele conseguiu protocolar o pedido de abertura de uma CPI. Sabe o que o Hugo Mota disse? Mota, o seu xará de sobrenome falou que tem 17 iniciativas na fila. Seria necessário respeitar a fila. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que olhar para tudo isso com um alto grau de ceticismo. E eu sei que eu sou pessimista de plantão aqui no Pingos nos Is. E eu espero, meus amigos, que eu esteja errado, mas o meu slogan continua: não vai dar em nada. Parece que esse pedido aí de CPI específico teria como foco aquela história da negociação dos 12 bilhões em títulos sem lastro que foram comprados pelo Banco de Brasília, né, o Banco Regional de Brasília, o BRB, comprados do Master. Enfim, isso é uma pena, é apenas um dos aspectos desse escândalo do Banco Master. Esse escândalo vai muito além disso, né? Mas colocar o foco de toda uma CPI exatamente nessa questão de Brasília tem, no meu entender, potenciais implicações eleitorais. E aí o perigo é a CPI tratar apenas disso. E a gente não pode esquecer, né, além dos 17 outros pedidos, pelo que eu conheço do ritual do Congresso, é o presidente da Câmara que decide se abre ou não a CPI. Esse pedido pode ficar lá até o ano 2050. Já uma CPMI, como explicou aqui outro dia no Jornal da Manhã o deputado Carlos Jordi, a abertura é automática. Uma vez coletadas as assinaturas necessárias para a CPMI, ela não depende de autorização de ninguém. Ela é automaticamente instalada. Então, eu acho que o caminho correto é uma CPMI que olhe todo o escândalo do Banco Master, todos os aspectos. Quem sabe chame para depor algumas das pessoas cujos nomes apareceram nas investigações. Eu não acho que isso vai resultar na punição de ninguém. Mas quem sabe é uma boa oportunidade para a gente entender um pouquinho melhor qual é a missão principal do Estado brasileiro. Pois é, a gente continua falando da CPI ou CPMI do Banco Master, mas antes eu queria só convidar você que nos acompanha a votar na enquete do dia, tá? Um tema que a gente já discutiu, a criação de um código de conduta para a Suprema Corte. Você acha que a adoção de um código de conduta vai resolver os problemas que são discutidos hoje em dia? Vote no portal da Jovem Pan, eu conto com você. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, análise dos nossos comentaristas sobre a possibilidade de instalação de uma CPI para investigar as irregularidades no Banco Master. O Bruno Musa fez um comentário há pouco, ele quer fazer um adendo, né? Uma complementação, é isso, Musa? Vai lá, à vontade.
Coisa muito rápida. Hoje eu recebi aqui de uma cliente que tinha colocado 50% do patrimônio dela no Fictor, que foi um dos que tentou comprar o Banco Master e agora já está em recuperação judicial, que também pagava taxas muito acima. Aqui é nada mais, eu fiz o comentário, mas é nada mais do que um convite à reflexão, Caniato, que talvez a gente tenha que começar a parar de acreditar que taxas simplesmente completamente fora da curva é porque alguém é bonzinho e está te pagando taxas a mais. Isso pressupõe riscos adicionais, que parte de uma autorresponsabilidade também, conhecermos aonde a gente está colocando o nosso dinheiro. Se alguém te paga 10 e a média é 5, alguma coisa deve chamar a atenção de todos nós, porque infelizmente estamos no país da fraude. Pois é, isso aí, alerta de uma pessoa que atua há muitos e muitos anos no mercado financeiro. Você, Luiz Felipe Dávila, a CPI do Banco Master em destaque, as expectativas de que isso poderia dar transparência a esse episódio que tem dominado as manchetes nos jornais, mas também uma cautela, né, de nós que atuamos no jornalismo, afinal estamos em um ano eleitoral. Qualquer coisa que possa respingar e prejudicar os próximos candidatos, é preciso olhar com lupa para um processo que poderia lançar água suja para todos os lados, né, Dávila? O problema é que quando começa uma CPMI ou uma CPI, e eu só entendo que só será possível criar uma CPMI pelas razões bem descritas pelo Mota, nós sabemos como começa uma CPMI, mas não sabemos como termina, porque começam a surgir coisas, e o Musa lembrou muito bem, repercute na mídia e passa a ter uma escala que é incontrolável, ainda mais num ano eleitoral, que a oposição busca criar constrangimento nos candidatos do governo e o governo tenta buscar mecanismos para criar constrangimento na oposição. Este é o embate hoje político-eleitoral. Mas o fato é que esta questão do Banco Master não vai morrer. E aí, para melhorar um pouco o humor do nosso amigo Mota, por uma simples razão. Primeiro, está em jogo a credibilidade do sistema financeiro. E segundo, quem está pagando a conta são os grandes bancos. E os grandes bancos não querem fazer um write-off no seu balanço de mais de 50 bi para salvar um fraudador como o Banco Master. Por isso, é preciso entender que a dinâmica, neste caso, como bem lembrou o Musa, o maior escândalo financeiro desde o Bamerindos, não deve acabar em pizza, porque quem paga a conta são os bancos. E os bancos vão pressionar para que esta questão regulatória e de fiscalização melhore muito mais. Ninguém quer perder mais de 50 bilhões de reais, mesmo no país hoje onde vigora a taxa de juro mais alta do mundo. Pois é, pessoas da nossa audiência acham que o processo eleitoral pode justamente pressionar os parlamentares a abraçarem a CPI, assinarem para a realização da CPI. Enfim, é uma leitura. Você, Mota, quer fazer um complemento, por favor? Eu acho que isso é verdade. Muitos parlamentares que não têm interesse nenhum em resolver nada, que vão assinar, apoiar, vão aparecer lá na CPI, porque eles sabem que não vão dar em nada, né? E eles vão ter lá os 5 minutos de fama, fazer os seus vídeos, colocar nas redes sociais, conseguir os votos, e a CPI ou CPMI não vai dar em nada. Eu acho que a gente tem que ser otimista, e eu sou super otimista, mas também a gente tem que ser realista, a gente não pode se enganar. Não vamos esquecer o que está acontecendo no Brasil. A gente está falando do Banco Master hoje, há 2 meses atrás a gente estava falando do escândalo do INSS. Quem sabe do que nós estaremos falando daqui a 3 meses? A gente precisa olhar da origem desses problemas. Por que acontecem tantos escândalos assim no Brasil? A resposta é muito simples. Porque em tudo tem o dedo do Estado. Não é que o Estado falhe na fiscalização e falhe na punição quando descobre as coisas erradas. É que o Estado estava presente lá na gestão do negócio. Quando os escândalos foram criados, o Estado estava lá presente.
tinha gente do Estado lá dando ideia, facilitando, acobertando. Então, nesse momento em que a gente vê o governo tão empenhado em convencer o trabalhador de que é preciso mais Estado, de que até para resolver quantas horas você vai trabalhar, o papai Estado tem que interferir. Nós não temos capacidade de resolver isso. Se a gente quer trabalhar a mesma coisa e ganhar mais dinheiro, ou você quer ganhar a mesma coisa e trabalhar menos. São decisões simples, mas toda vez que a gente delega essas decisões para esses senhores que parece que sabem muito, mas não sabem quase nada, o resultado é esse. É um novo escândalo. O Mota mencionou hoje, falamos do Banco Master, há 2 meses falávamos do INSS, né? E surge aí um crossover, viu, Mota? Já tem a intersecção entre os 2 casos. Notícia de hoje. Banco Master não apresentou ao INSS documentos para comprovar os empréstimos consignados. Ou seja, agora na CPI do INSS, vamos falar também do Banco Master. Deixa eu só passar para o Musa, porque é preciso olhar para aquilo que está descrito no documento que solicita a abertura da CPI do Banco Master. Trata-se de uma faceta da crise, do escândalo, né? Como bem destacou o Mota há pouco, são vários tentáculos. Se nós ampliarmos as possíveis irregularidades ou tudo aquilo que mencionam sobre coisas de errado que tenham sido feitas, precisaria de muito tempo. Você entende que seria apenas uma frente da investigação, essa da CPI, Musa? Porque há muitos aspectos que poderiam ser investigados e destacados, né? Sim, mas talvez uma coisa vá ligando a outra. Por exemplo, meses atrás nós vimos a operação da Carbono Oculto, como eu mencionei, salvo engano foi lá para o mês de agosto, que acabou fazendo as operações da Polícia Federal aqui na Faria Lima e pegou um dos fundos da REAG, que se tornou em 2 anos a maior gestora e administradora do Brasil, com 300 bilhões de reais. E aí a questão começa, ok, foi um ponto lá, meses depois, em dezembro foi liquidado ali o Banco Master e começamos a ver todos esses tentáculos que a gente tem visto por todos os lados. Mas quem diria que 1 mês depois da liquidação, a correlação entre aquela operação do Carbono Oculto com os fundos da REAG teria a ver com o Master. E começamos a ver que o dinheiro era captado pelos investidores, entravam no Master, que compravam fundos administrados pela REAG, que compravam empresas com valores acima de mercado, sendo que essas empresas estavam envolvidas no esquema, muitas vezes com um único sócio esse que pertencia também ao Banco Master, e esse dinheiro ia ou para o BRB ou voltava para o Banco Master, e aqueles que supostamente tinham tido lucro na venda da empresa, que não é lucro, pagavam mais do que ela valia, esse dinheiro ficava nesse ecossistema se retroalimentando dessa maneira. E aí nós vimos todos aqueles gastos exacerbados. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria de um apartamento de 30 milhões de reais nos Jardins, uma cobertura que tinha sido oferecida a uma empresa que o dono do Banco Master investiu, que tinha a ver com uma modelo de uma marca famosa de lingerie, e ele teria supostamente oferecido pagamento com um apartamento de 30 milhões de reais. Então a coisa ela é tão maior que é apenas um ponto que não gera surpresa alguma. Veja, em 2019 esse era um banco pequeno, de patrimônio pequeno, abaixo de 1 bilhão. Como é que um banco pequeno de 2019, que representa 0,0 alguma coisa do sistema financeiro brasileiro, consegue, em 5 anos, se tornar a maior fraude do sistema financeiro e gerar um prejuízo para o Fundo Garantidor de Crédito de 50 bilhões, sendo que o que eles tinham era por volta de 130 bilhões? E aí envolvia esquema do INSS, como a gente está vendo, de crédito consignado, ou seja, agente muito grande por todas as partes envolvidas. Pois é, eu acho que esse é um ponto, né, Dávila? Ninguém consegue operar valores tão altos de forma irregular se não tiver passado na mão de muita gente importante, né? Tem a digital e tem informações importantes de muitas pessoas que operam em cargos estratégicos. Você entende que, a depender do avanço das investigações nas várias frentes, nós poderíamos ver uma queda sucessiva de figuras e até de instituições?
É o que nos lembra a Lava Jato, né? A Lava Jato começou assim, de repente começaram a sair listas, nomes, valores, transferência de dinheiro e aquilo fez com que a casa caísse. O caso do Banco Master é muito parecido. Para montar uma falcatrua desse tamanho, é preciso ter uma rede de gente muito poderosa e influente para dando as retaguardas normais. Ainda mais um banco que estava envolvido em tantos negócios complicados, até esse desconto indevido de consignado de INSS, Previdência do Rio de Janeiro, em Amapá e outros lugares, além da história dos precatórios. Então, é óbvio que um banco desse só consegue operar se ele mantém uma rede de ligações com os donos do poder. E isso é que pode colocar em risco não só a trajetória política de muitas pessoas, como também as falhas na regulamentação do sistema financeiro.